atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 43 do ano de 2023. Eu, Valmir Lima, André Reis, Edgar Tão e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. E em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Medo das Provas, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, capítulo 8º, Emancipação da Alma, item 5, o sonambulismo, questões 429 a 432. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição número 108, intitulada Um pouco de fermento. No Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo Depressão, no item que trata sobre tratamento no centro espírita. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Dando então continuidade em nosso programa, vamos agora para o nosso editorial, que tem como tema Medo das Provas. Nos dias em que a experiência na Terra se faça amarga e difícil, não convertamos a depressão em veneno.
Quando a aflição nos ronda o caminho, anunciamos carregar a alma de sombras, semelhante a quem se encontra ausente do lar, ansiando pelo retorno. No entanto, que isso não se torne motivo para que nos precipitemos no desânimo arrasador. Olhemos adiante. Ergamo-nos uma vez mais, lembrando quantas coisas já enfrentamos, quantos desafios, quanta dor. Nada disso nos fez menores, nada disso nos destruiu, pelo contrário, tudo foi construção, tudo foi aprendizado. Por vezes é difícil, em meio às trevas, mentalizar pensamentos de otimismo e fraternidade, ou conseguir retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Por vezes, preferimos a mudez ou a reclamação constante, como forma de defesa ou espécie de revolta contra o universo. Quando o estudante é surpreendido por prova surpresa na sala de aula e a matéria é difícil, ele não teve tempo de se preparar. O primeiro impulso é a revolta ou o desespero. Não consegue perceber que a prova é instrumento de avaliação visando aperfeiçoamento. Prefere, como mecanismo de defesa, proclamar que o professor é cruel ou que o sistema de ensino está errado. Quando falamos dos métodos educacionais das leis divinas, estamos falando de mecanismos que agem com perfeição, agem na hora certa, com os critérios mais objetivos possíveis. O sistema educacional divino é enérgico e, ao mesmo tempo, amoroso. É disciplinado, firme, também repleto de adaptações, de concessões e de muita compaixão. Assim, não temamos as lições duras do caminho. Todas elas são aplicadas com muita sabedoria e critério. Obviamente que, sendo provas, sempre nos trarão instantes de tensão, desconforto e podem nos colocar em situações em que não teremos controle de coisa alguma. Tudo isso é lição. Tudo isso faz parte do mecanismo de evolução, como faz parte também da autoeducação, o trabalhar em nós a maneira de enxergar e vivenciar cada um desses momentos. Em nossa alma, ainda imatura, por vezes existem medos exagerados, existem visões distorcidas, existe ansiedade inflada, que amplificam dores sem real necessidade. Tudo isso faz parte do educar-se, desde o suportar com sabedoria as tempestades, passando por entender o que significa cada uma delas, até pela análise de nós mesmos, de nossas lentes, que podem estar vendo temporais em garoas finas. As provas nos exigem atenção, olhar cuidadoso, apoio e confiança nos mais próximos. Exigem a oração que acalma a mente inquieta e que sabe pedir auxílio aos mais preparados. Exigem a calma de quem sabe que todas elas têm hora para começar e para acabar. Exigem a certeza de que tudo está sob controle superior, embora possa não parecer. Recordemos dos tempos de escola, da aflição dos dias de prova, o medo do branco mental, o medo de não estar preparado. O que diríamos para a nossa versão criança ou jovem com a experiência que temos hoje? Pense nisso. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo,
O Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos agora então dar continuidade ao nosso programa. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós estamos no programa de número 43 do ano de 2023. Estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 8º, Emancipação da Alma. O item é o 5º, o sonambulismo. E vamos dar início então aos nossos estudos hoje na questão de número 429, onde a questão é proposta da seguinte maneira por Allan Kardec aos espíritos imortais. Como o sonâmbulo pode ver através de corpos opacos? Edgar. Aqui os espíritos reveladores trazem a seguinte orientação: não há corpos opacos, senão para os vossos órgãos grosseiros. Já dissemos que para o espírito a matéria não oferece obstáculos, pois ele a atravessa livremente. Com frequência ele vos diz que vê pela testa, pelo joelho, etc. Porque vós, inteiramente imersos na matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos, e ele mesmo, pela vossa insistência, julga necessitar desses órgãos. Mas, se o deixasseis livre, compreenderíeis que vê por todas as partes do corpo, ou, para melhor dizer, é fora do corpo que ele vê. Bom, naturalmente, ao tratar sobre esta temática em torno do sonambulismo, nós precisamos compreender, antes de tudo, isso já foi inclusive objeto de desenvolvimento nos programas anteriores, de que trata-se de uma faculdade, vamos dizer assim, especial, a princípio toda ela anímica, e que naturalmente permite ao espírito do sonâmbulo, vamos dizer assim, tal expansão que ele adquire potencialidades espirituais absolutamente inexistentes quando no estado de vigília e também em várias circunstâncias quando no estado de um sono, vamos dizer assim, algo natural. Então é compreensível que a resposta dos espíritos sinalizem essa potencialidade de expansão sensorial espiritual que o sonâmbulo naturalmente acaba por apresentar. Ele, portanto, não se limita, até porque não se vê e tampouco é limitado ao confronto da realidade através dos sentidos. Essa expansão espiritual acaba por potencializar a sua própria visão espiritual, portanto. Assim, ele não necessita dos órgãos sensoriais, que para nós, no estado de vigília, para nós todos encarnados, são, diríamos, algo indispensáveis. Portanto, a ideia de obstáculos intransponíveis não existe para o espírito. Tampouco a matéria apresenta algum tipo de impedimento para o seu livre trânsito, para as suas apreciações, para o conhecimento que naturalmente o espírito acaba promovendo, provocando e encontrando nas esferas espirituais naturalmente. É claro que para nós é algo, eu diria, difícil de compreender, porque a questão dos sentidos, a questão das sensações é tão intrínseca e eu diria dependente para nós encarnados, para nós mergulhados no corpo, que é muito difícil imaginarmos-nos habilitados ao exercício
dessas impressões metasensoriais fora do corpo, evidentemente. Então, trata-se de um assunto que, assim, nos reclama bastante atenção e cuidado na abordagem, entendendo essencialmente, portanto, que essas impressões, essas sensações não são instrumentadas pelos órgãos sensitivos do corpo humano, portanto. O espírito vê além dos olhos, ouve além dos ouvidos, sente além do tato. E isso, naturalmente, só pode ser melhor compreendido por nós quando, evidente, uma certa abstração ou uma certa experimentação que fazemos ou que podemos fazer da emancipação da alma. Portanto, exigindo de nós um esforço adicional para a compreensão e dilatação do nosso próprio entendimento em relação ao tema. Valmir. Muito bem, Edgar, obrigado pelas considerações. Vamos agora à questão de número 430. Allan Kardec questiona: pois, se a clarividência do sonâmbulo é da sua alma ou do seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana tantas vezes? André. E os espíritos reveladores da doutrina, a Kardec, respondem: primeiro, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabes muito bem que eles ainda participam dos vossos erros e dos vossos prejuízos. E depois, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem esta faculdade com um fim útil e sério, e não para que ele aprenda o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Então, são questões, que, além dele não poder dizer tudo, depende do estágio evolutivo desse espírito. Há espíritos que vão dizer tudo, mas não necessariamente serão a verdade. Então, por exemplo, hoje nós sabemos que nós podemos evocar numa reunião mediúnica quem nós bem entendermos e poderemos ser atendidos. Chamamos o João vai vir, mas qual deles? Poderá ser um que quer se divertir com a situação. Então, há uma variedade de intenções, de desenvolvimento, de evolução dentro desse patamar evolutivo de imperfeição em que nós nos encontramos. Então, o espírito que está no começo da fila da imperfeição, ele vai agir de uma forma. Ele não vai se preocupar de dizer algo que não seja efetivamente a verdade, ou algo duvidoso que ele não sabe efetivamente, só para dar resposta, só para estar ali. Então, a primeira questão é essa, Depende do espírito que vai comunicar. E tem coisas, como diz o Espírito Verdade aqui a nós, Há coisas que não devem ainda ser desveladas totalmente. Ainda há um véu sobre uma série de coisas, porque nós não temos ainda a capacidade de compreender efetivamente, para isso nos trazer uma finalidade útil. Talvez esse conhecimento nos traria mais perturbações, mais problemas, mais desestruturação na nossa consciência, na nossa maneira de pensar e realizar, do que questões positivas. Então, por isso, espíritos imperfeitos podem cometer enganos, por querer falar daquilo que ainda não tem conhecimento, dos nossos achismos. Nós não falamos tanta coisa? Eu acho sim, nós gostamos de dar palpite em tudo, na vida dos outros principalmente, nós damos palpite de todas as formas. Mas nós temos efetivamente o conhecimento? Não, na grande maioria das vezes não. Então, na espiritualidade é assim também, Como aqui entre nós, cada um está numa faixa evolutiva, cada um tem um conhecimento a mais que o outro, Então,
não dá para a gente falar a mesma coisa. Falamos o mesmo tema dentro dos mesmos conceitos, mas às vezes nós modificamos um pouco por causa da capacidade no momento de cada um daquilo que tem, né? Então, não é possível ainda nós compreendermos tudo e muitas vezes erramos, né? Por essa imperfeição. Eu diria que mais erramos, né? Mas nós sempre desculpamos. Se eu errar hoje, o erro é de Edgar, o erro é do Valmir, o erro é do Gilberto, o erro é de outro, né? A gente tem essa postura de querer fugir, né, das nossas responsabilidades. Então, não é ainda nos permitido saber tudo, já sabemos muito, já nos confundimos muito com aquilo que a gente tenta aprender, tenta visualizar nas entrelinhas, né? Mas aos poucos vão se descortinando e esse erro faz parte dessa imperfeição que na atualidade estamos, né, visitando, estamos no momento, né, seres imperfeitos da criação ainda. Muito bem, obrigado André, obrigado Edgar. Vamos fazer uma breve pausa e daqui a alguns segundos retornaremos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 9 20003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornando agora, vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando as questões 429 até a questão 432. Dando continuidade, então, agora nós falaremos sobre a questão 431. E Kardec assim questiona: qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora em estado de vigília e que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Edgar. Os espíritos reveladores aqui trazem apontamentos muito importantes em torno dessa questão de Kardec. Dizem eles: acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que lhe reconheceis, somente que eles se encontram adormecidos, porque o seu invólucro é bastante imperfeito para que ele possa recordá-los. Mas, em última análise, o que é o sonâmbulo? Um espírito encarnado como vós, para cumprir a sua missão, e o estado em que ele entra o desperta dessa letargia. Nós já te dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes, e essa mudança que lhe faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. Entrando no estado a que chamais crise, ele se lembra, mas sempre de maneira incompleta. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o conhecimento, nem como o possui. Passada a crise, toda lembrança se apaga, e ele então volta à obscuridade. E aqui, Valmir, André Reis, amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem, Allan Kardec também traz comentários que são importantes em conhecermos como complementação a essa resposta. Diz Allan Kardec:
A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que eles devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isto se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Esta dupla ação é algumas vezes patente e se revela outras vezes pelas suas expressões bastante frequentes. Dizem-me que diga, ou ainda, proíbem-me dizer tal coisa. Neste último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação recusada, porque então se dá lugar aos espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulos e sem se interessarem pela verdade. Aliás, o comentário de Kardec é bastante apropriado às próprias considerações que o nosso amigo André Reis fez no bloco anterior, quando rapidamente ele traz elucidações em torno das evocações. Aliás, André, vamos lembrar que lá no livro dos médiuns, quando se trata das evocações, o capítulo especial que Kardec se desdobra em estudar sobre o tema das evocações, ele vai dizer que se evocar uma pedra, ela vai responder. Né? Ela vai responder. Naturalmente, nós devemos entender que, como falávamos há pouco, esse transe, eu diria, medianímico que o sonâmbulo experimenta, permite, evidentemente, que ele vivencie o plano espiritual de uma maneira muito peculiar e que, em função mesmo disso, ele se veja habitualmente em conversações, em movimentações que acabam por permitir que ele traga informações mais ou menos fiéis sobre a realidade espiritual que ele experimenta. É evidente que todos nós sabemos que mantemos em nossa intimidade perispiritual um acervo de conhecimento. Eu digo perispiritual que, muito embora as aquisições da alma sejam efetivamente atributos do espírito, o acesso a determinados conhecimentos se dá através do próprio perispírito. Então vejamos que esse acervo, esse grande conjunto de experiências e de conhecimentos, ele fica, vamos dizer, em estado latente ou até inacessível para a grande maioria de nós. Contudo, em algumas circunstâncias especiais, como por exemplo esta, tratada por Allan Kardec e respondida pelos espíritos reveladores, o espírito do sonâmbulo permite que ele, de alguma forma, consiga acessar esse acervo, vamos dizer assim, esse acervo mnemônico espiritual, considerando que se trata de uma memória, um acervo memorial do espírito, e com isso ele consiga fazer emergir conhecimentos que em vigília ele até desconhece ser possuidor, evidentemente. Quer dizer, em termos de analogia, vamos imaginar que a gente só consegue ter acesso a determinada informação quando a gente sabe onde encontrá-la ou quando a gente procura. Então, por exemplo, num grande arquivo, nós vamos ter as gavetas, dentro das gavetas nós vamos ter uma infinidade de pastas, dentro dessas pastas uma infinidade de dados, de informações, de anotações, e que de alguma forma a gente consegue acessar essas informações todas, e o que o sonambúlico faz é exatamente isso, né? Ele tem acesso, de alguma sorte, ele tem acesso a esse conjunto informativo e consegue emergi-lo, e consegue apresentá-lo, sustentá-lo, sabê-lo e dividir essas impressões com todos. É por isso que
que os espíritos reveladores vai dizer que no estado em que ele entra, o estado sonambúlico, ele aqui chama de crise, nós podemos chamar hoje de transe, é mais apropriado em termos mediúnicos, mas o estado em que ele entra o desperta dessa letargia, né? Permitindo então que ele tenha acesso a esse conjunto experiencial acumulado no decorrer de sucessivas experiências. Kardec complementa todas essas questões, dizendo, portanto, que o espírito do sonâmbulo acaba por transmitir comunicações. É por isso que eu usei aquela expressão inicial de que se trata de um transe medianímico. Ao mesmo tempo mediúnico, porque ele consegue receber orientações, informações e impressões extra-espírito, e ao mesmo tempo anímico, quando ele, portanto, consegue expressar-se de si mesmo, espiritualmente expressar-se de si mesmo, esse acervo memorial, esse conjunto de conhecimentos que reside na sua intimidade espiritual. Valmir, André, amigos e amigas. Muito bem, Edgar, obrigado pelas considerações. Vamos agora para a questão de número 432, que finaliza o estudo da noite, ou do dia, né, dependendo da hora que esse programa vai ao ar e que você tem acesso. Questão 432. Como explicar a visão à distância em alguns sonâmbulos? André. Então o Espírito Verdade responde: a alma não se transporta durante o sono? O mesmo se verifica no sonambulismo. Bem, como já estudamos aqui no programa de outras vezes, né? Então, a emancipação da alma, quando durante o sono do corpo físico, a matéria descansa e ele tem, né, essa certa liberdade, né, para poder atuar. Só que essa liberdade também não é plena, né? Ela tem limites. Então, por exemplo, nós como espíritos imperfeitos, nós não podemos acessar um planeta que não nos comporte lá, né? Que o nosso cordão energético, o nosso perispírito, né, não nos permite o alcance de determinadas situações. Então, muitas vezes o espírito tem essas duas características. O sonambúlico, ele pode, como se colocasse um telescópio, né, ou um binóculo para enxergar longe, ou ele pode, de uma certa forma, estar vivenciando ali naquele local, né, recebendo aquelas informações. Então, são situações diferentes, né, que pode ocorrer com o sonâmbulo. Por isso que ele não pode falar sobre tudo também, porque ele tem as suas limitações. Nós não temos acessos a determinados planetas, a determinadas localidades por causa da nossa imperfeição. Nos falta o desenvolvimento evolutivo para poder acessar estágios, níveis mais elevados, né? Então, quando eu, né, vamos dizer, emancipo na hora do sono, eu vou atrás daquilo que mais me agrada, daquilo que mais me traz conforto nas relações. E o sonambúlico também da mesma forma, né? Vendo ao longe ou participando lá de perto, cada um de nós busca dentro das situações do dia a dia, dentro das nossas ansiedades, né? Dentro dos nossos questionamentos, nós geralmente estamos envolvidos muito pela questão da matéria, né? E aí, muitas vezes, nos reportamos a algo que estamos vivenciando. Então, a alma pode sim, né, se transportar, mas ela também tem uma maneira de ver daqui. E nem sempre vemos da melhor forma, ou absorvermos tudo isso que estamos vendo, né, de uma forma plena. Muitas vezes, como nós já comentamos sobre a questão do sono, né, nós lembramos fragmentos.
E aí tentamos juntar esses fragmentos que viram uma coxa de retalho e muitas vezes a gente luta para dar uma ideia, para concatenar uma ideia dentro de uma coisa que não vai dar liga, vai ficar aquela coxa de retalho sem saber da onde veio aqueles pedaços para unir, para fazer uma massa que nós criamos, né? Então, a questão que a alma, a partir do momento que o corpo relaxa, o corpo não precisa dormir, o corpo relaxou, a alma, dependendo, né, claro, da evolução, já se desprende, já pode ter colóquios, já pode ter visitas a longas distâncias, mas nem tudo ainda é aberto para o nosso entendimento, para a nossa visão, mas nós temos essa faculdade, né, de podermos nos transportar, mas não precisamos estar tão preocupados com isso. Nós precisávamos nos transportar para entendermos os nossos erros, para entendermos os nossos descaminhos, para aprendermos a trilhar melhor as tarefas, as ações no bem, né? Então, procurarmos esse acerto mais dentro dessa oportunidade reencarnatória que nós estamos tendo, né? Não preocuparmos tanto com os apocalipses, né? Vamos ver o hoje aqui, a construção do hoje é que nos trará esse futuro feliz ou infeliz, é o hoje, é agora, é o momento. Então, se nós estamos vivenciando uma situação não muito agradável, mudemos, vamos, está em tempo, vamos correr, né? Então, a visão à distância é isso, o espírito está liberto de um determinado momento do corpo e ele vai aonde ele bem aprouver, aonde estão ali as suas necessidades, as suas ansiedades, as suas vontades, né? É isso, vamos ver. Muito bem, obrigado André Reis pelas suas considerações, obrigado Edgar. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos agora dar prosseguimento em nosso programa. Nós vamos agora para o nosso Momento Evangélico. E no nosso Momento Evangélico, nós estamos estudando o livro Fonte Viva, orientado pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos na lição de número 108, onde o tema é um pouco de fermento. E sempre vem um registro dos evangelhos, no caso aqui, o registro do estudo hoje é de Paulo, na primeira epístola endereçada aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia, emitimos sugestões para o bem ou para o mal.
dirigentes arrastam dirigidos, servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Pensemos nisso. Companheiro Edgar, companheiro André, sempre oportuno fazermos algumas observações em torno do nosso momento evangélico. E é interessante como muitos de nós não nos damos conta de certas questões da vida. Muitas vezes nós temos a informação, mas não temos a conscientização necessária para compreender o quanto influenciamos e o quanto somos influenciados. Dentro da proposta aqui de Emmanuel, nós passamos mais uma vez a sermos alertados da necessidade de pautar a nossa existência de uma maneira que a gente influencie e se deixe influenciar de uma maneira bastante positiva, evitando dificuldades muitas vezes desnecessárias. Aí entra na questão da vigilância sempre. Companheiro Edgar e depois companheiro André, dê uma crescida nessa massa com o seu levedo, por gentileza. Valmir, as orientações que você traz são muito oportunas, porque nós vivemos num regime de interdependência. E essa interdependência nos traz um processo de retroalimentação. É interessante isso, porque há um autor que eu gosto muito chamado Fritjof Capra. Ele escreve um livrinho chamado A Teia da Vida. E ele vai dizer que toda criatura está conectada a uma outra, formando uma grande teia de conexões, onde os menores gestos, os menores pensamentos, como que reverberam, como que se amplificam, atingindo o outro mais ou menos intensamente. É isso que Emmanuel traz quando ele vai dizer que nós influenciamos e somos influenciados, que nós agimos e reagimos, que nós sofremos esse processo de retroalimentação permanentemente, chamando-nos, como você mesmo disse, Valmir, a advertência da vigilância, para que, muito embora às vezes desconheçamos como esse processo se dá, todos nós sabemos a qualidade das nossas emissões. Quando eu falo bem, eu me sinto bem. Quando eu sinto o bem, eu expresso bem. Da mesma forma que quando eu ajo mal, eu falo do mal. Quando eu falo do mal, eu reverbero o mal que existe em mim. Então esse é um cuidado muito especial que devemos nos atentar, a fim de que observemos-nos com mais acuidade, com mais atenção, com mais vigilância, e possamos influenciar, porque influenciamos sempre, que possamos influenciar positivamente as pessoas. E da mesma forma, sermos positivamente por elas influenciados. André, a boca fala o que o coração está cheio. Sim, sim. Por isso que Jesus falou que o que mata não é o que entra pela boca, mas é o que sai, né? Então, na verdade, nós muitas vezes utilizamos determinadas situações para justificar aquilo que nós trazemos dentro do nosso sentimento, né? Então,
uma situação A, B, C ou D que nos coloca na posição, vou falar isso hoje, porque aqui qualquer coisa, se achar ruim, eu vou falar que foi isso, foi aquilo, foi uma brincadeira, mas, na verdade, está dentro de si, né? Aquilo, e está corroendo, e naquela oportunidade a pessoa fala. Esse é um grave problema da nossa personalidade, né? Da personalidade de cada um, de ainda espíritos orgulhosos e egoístas não admitirem, né, que o outro que participa da jornada conosco seja melhor ou tenha mais conhecimento, mais capacidade do que nós temos, ou qualquer coisa além, né? Aí entra a inveja, a vaidade, aí vai entrando uma série de coisas. Porque, como disse Emmanuel aí, também lembramos de Paulo, né? Lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 12, que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, nós influenciamos e somos influenciados. É uma via de mão dupla, né? É recepção e emissão. Eu emito o pensamento, alguém vai receber e vai devolver. Então, geralmente, quando eu emito um pensamento e muitos outros companheiros vão perceber e receber e vão me devolver, a força dessa ideia cresce. Então, por isso que nós precisamos sempre pensar de uma forma positiva, que estamos sempre, como o Edgar falou, dessa questão da teia, estamos sempre ligados, né? De certa forma, aquela história da questão 33 do Livro dos Espíritos, tudo está em tudo. Não é exatamente deste tema, mas é isso, nós estamos interligados, né? Estamos trabalhando. Onde está, né, a transição? Onde está o planeta de regeneração? Ele estará quando nós estivermos aptos para merecê-lo. Então, nós estamos construindo esse acesso, cada um de nós contribuindo com aquilo que tem, né? Dentro das suas possibilidades. Deus não espera mais do que isso, nos conhece, sabe do que nós somos capazes, então nós temos que contribuir dentro dessa característica, dentro dessas possibilidades. Muito bem, André, muito obrigado pelas suas considerações, Edgar. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. E agora vamos para o nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Nós estamos no programa de número 43 do ano de 2023. Nós estamos utilizando o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, volume 1, capítulo Depressão, no item Tratamento do Centro Espírita. E assim a questão é feita, endereçada a Divaldo Pereira Franco. Que tipo de tratamento os centros espíritas podem oferecer para portadores desses transtornos? Caso o problema seja detectado, o centro espírita pode assumir o tratamento sozinho e orientar a pessoa a abandonar o tratamento médico ou psicológico? Divaldo Franco responde: jamais. A função do espiritismo não é curar corpos, mas erradicar os males que se encontram na alma e se manifestam através dos problemas orgânicos. A função do centro espírita é estar ao lado da ciência, como esclareceu o codificador. A ciência tem a sua própria metodologia,
e o Espiritismo não veio substituí-la, mas completá-la, indo, portanto, além das suas conclusões, pois que a ciência estuda os efeitos enquanto o Espiritismo remonta às causas. Se algum médium ou instituição recomendar o abandono da terapia médica, abandone-se quem fez tal proposta, porque vai contra as diretrizes básicas da doutrina espírita. Todo centro espírita deve ter um atendimento fraternal, para que a pessoa apresente seus problemas, dando lugar ao diálogo esclarecedor, no qual se intercambiam ideias, trabalham-se os problemas e os esclarecimentos pertinentes. O atendimento fraterno é o companheiro que esclarece e logo depois, de acordo com a problemática do paciente, encaminha-o para os diversos setores da instituição, onde as nossas terapêuticas, todas energéticas, baseadas no Evangelho de Jesus, irão auxiliá-lo a fazer o seu tratamento, autodescobrir-se, autorrealizar-se terapeuticamente, sem abandonar o concurso precioso da ciência acadêmica. Um tema palpitante e em todos os campos humanos nós vamos encontrar sempre os pseudos. Dizem que, segundo narram aí alguns livros, que Sócrates, em visita a uma pitonisa, que hoje podemos classificar uma médium em sua época, ela disse que ele era o homem mais sábio da Grécia. Que de momento, segundo informa, ele duvidou. Mas que, baseado nessa colocação, que de certa forma deve tê-lo impressionado, o estado provavelmente alterado de consciência da pitonisa que lhe forma, ele começa então a questionar alguns dos moradores da antiga Grécia. E percebe que cada pessoa dentro do domínio das suas atividades, quando questionados sobre seus conhecimentos, davam suas opiniões dentro daquilo que dominavam. Mas também ele observou que quando era feito questionamentos fora da área de atuação, muitos se arvoravam em ficar palpitando sobre aquilo que não conheciam. Ele então, depois de várias observações, ele chegou à seguinte conclusão: realmente eu devo ser o homem mais sábio da Grécia, porque sei que nada sei. Ou seja, ele não falava fora do domínio dos seus conhecimentos. Então, isso é sabedoria. Então, companheiro André Reis, nós vamos encontrar no meio espírita muitos pseudo-sábios, não é mesmo? Não tenha dúvida, em todos os lugares, né? Nós ainda, como eu falei num outro quadro, devido ao nosso orgulho, nosso egoísmo, nós queremos sempre sobrepujar ao outro, né? Nós não queremos sobrepujar as nossas imperfeições, as nossas deficiências. Não, nós queremos nos mostrar melhor que o outro. Não importa a pequenez que a gente se coloque, né? Então, isso que está muito difícil em nós, né? E aí não respeitarmos a inteligência e a ignorância do próximo. Nós temos que respeitar essa situação. Condoermos da dor dele, compadecermos de qualquer situação, termos a compaixão, mas respeitar as escolhas, né? E nós geralmente não aceitamos. Por isso criamos divisões. Não, se você não entende como eu entendo, você não serve para andar comigo. Se você não pensa como eu penso, você tem que ir para outro lugar. Se você não aceita o que eu falo da maneira que eu falo, você não pode me escutar. Então, a gente vai tentando, né, criar guetos, né? Por isso, essas criaturas vão buscando, né, esses delírios, acreditando que pessoas sabem mais do que outras, né? E
perdendo sua oportunidade de estudar, de se preparar, como você disse, né? Espírita, amai-vos e instruí-vos. Não, as pessoas deixam que os outros tragam a instrução, a informação, conhecimento, que nem sempre é pautado em coisas positivas. Verificai primeiro se os espíritos são de Deus. É isso que nós precisamos nos atentar. Muito bem. Obrigado, Edgar. Obrigado, André Reis. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz e vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Edgar. Agradeço a oportunidade de aprendizado e trabalho. Agradeço especialmente os nossos amigos que compuseram aqui a nossa mesa de reflexão e estudo, Valmir de Lima coordenando as atividades, o André Reis trazendo valiosas observações, o nosso amigo Gilberto, que dirige os trabalhos técnicos, e a vocês todos que participam conosco no nosso esforço de estudo, no nosso esforço de trabalho. Muito obrigado, muita paz e até outra oportunidade. André Reis, por gentileza. Nosso agradecimento a todos os amigos, ouvintes e telespectadores, aos amigos aqui presentes, né, que possamos ter conduzido da melhor forma possível os nossos estudos de hoje e convidando sempre, né, dentro dessa temática, né, para instruirmos-nos, né? Então convidamos a todos ao estudo, à leitura das obras, né, ao desenvolvimento das nossas dificuldades e dos nossos questionamentos, que é assim que nós vamos aprendendo em conjunto, né? Muito obrigado por tudo e por todos, que fiquem com Deus até uma próxima oportunidade. E aproveitando a oportunidade também, eu convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.